Vou mostrar para vocês agora todo o passo a passo de como fazer o mod aqui para conseguir duas cores, né, dois efeitos nos fãs. Neste caso, moçada, para vocês poder ter duas cores nos seus fãs, vocês precisam ter pelo menos dois canais de ARGB. E neste caso, para teste aqui, eu vou estar utilizando duas controladoras. Na verdade, são duas mini controladoras, né? Essa daqui também é a RGB de 3 pinos, como vocês podem observar. Ela está ligada nessa fã aqui, na cor azul. E essa outra aqui também é uma controladora básica de 3 pinos, que está ligada nesse outro fã que está aqui. Se você tem na sua placa-mãe duas saídas ARGB, você vai conseguir fazer esse mod, porque você vai conseguir configurar cada saída dela uma cor. Se você não tem essa saída, você vai precisar de pelo menos duas controladoras, assim como eu estou fazendo aqui. E esse mod também só dá certo com fãs que possuem ARGB no meio do fã e aqui na lateral. Eu vou mostrar para vocês como que faz aqui tudo certinho, como identificar os cabos. Essa fã que eu estou utilizando de exemplo é o modelo aqui da Teucer, é um modelo que eu utilizava no meu gabinete, modelo Mirror 4, é um fã muito bacana, tem 2000 de RPM e ele possui o RGB dessa forma, tanto aqui em volta como no meio do fã. E ele funciona assim dessa forma, como vocês já sabem, né? Este cabinho PWM aqui é responsável para rodar o fã e este outro cabo de 3 pinos é responsável pelo ARGB. Então, da forma como ele vem, quando eu ligo ele assim dessa forma, ele vai ligar e funcionar os RGB em volta e no meio do fã. Porém, se vocês repararem, o fio, né? Eu vou estar tirando aqui para poder mostrar para vocês. Dá para encaixar ele assim, né? Para poder ficar mais fácil. O fio, né, de 3 pinos aqui do RGB, ele entra lá no fã, ele vai na plaquinha ali onde tem o circuito da fã e ele mesmo volta para poder ir para o RGB da borda. Então, esses três fios aqui são exatamente esses três fios. É como se fosse uma continuação dele. Ele vem, faz ali o RGB no meio do fã e volta e vai para o RGB na lateral. Então, se eu cortar esses três fios aqui, ele vai desligar o RGB em volta do fã e vai funcionar somente o do meio. Ou se eu pegar esse fio e cortar ele e ligar aqui, ele vai funcionar só em volta. Porém, eu quero então ter dois efeitos RGB. O que eu preciso fazer? Eu vou precisar de um outro cabinho semelhante a esse, né? Dá para comprar ele também individual no AliExpress, a RGB de 3 pinos. Se vocês pegarem e cortar esses três fios e ligar esses outros três fios aqui sim, dessa forma, vocês vão ter então dois canais RGB no mesmo fã. Ou seja, esse cabinho que está ligado aqui vai ligar os LEDs do meio e esse outro cabinho RGB vai ligar os LEDs aqui em volta. Mas para facilitar um pouco aqui do mod, eu não vou cortar todos os três fios e soldar nesses outros três fios. Para ficar mais fácil, eu vou utilizar apenas um fio, que seria então o fio do meio. Esse fio do meio é o fio responsável então pelo efeito ARGB. Esse outro do cantinho onde tem a seta é o positivo, esse outro do cantinho aqui é o negativo e esse do meio é o responsável então pelos efeitos ARGB. Então, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou isolar esses dois fios que tem aqui na borda, né, do cabinho que eu vou utilizar como adaptador. Eu não vou utilizar ele, mas caso vocês queiram também, vocês podem estar utilizando. É só vocês cortarem esses três fios aqui, liga na mesma sequência, como vocês podem observar, ele tem aqui um fio que tem um risco ali, identificando que o fio é diferente, né? No caso, esse fio diferente fica no negativo, esse do canto esquerdo. Então, vocês podem cortar esses três e ligar os três fios aqui, que ele vai funcionar normalmente. Mas neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou isolar apenas o fio do meio. Eu vou puxar aqui com bastante cuidado para não soltar a solda lá dentro do fã. Vou desgrudar os fios aqui para poder ficar mais fácil. Então, aqui tem os três fios. Esses três fios, então, um é o negativo, esse que tem essa marquinha assim dessa forma. O outro do meio é o responsável pelos efeitos RGB e esse outro do canto é o fio positivo. Eu vou cortar esse fio do meio. Nos filmes sempre diz o fio vermelho, né? Mas esse aqui sempre é tudo preto. Então, eu vou cortar o fio do meio. Quando eu corto o fio do meio, se vocês repararem, os LEDs continuaram ligados, esse da borda. Inclusive, esse aqui ficou um pouquinho verde, porque eu encostei aqui no efeito, né? Ele acaba mudando assim um pouquinho mesmo. Mas está tudo ligado, hein, moçada? Façam isso com ele desligado. Essa pontinha de fio, eu vou deixar ela por aqui mesmo, né? Ela, desde que não esbarre ali no fã, não tem problema ele ficar assim dessa forma. Eu vou puxar então o fio do meio. Como vocês podem observar, eu isolei aqui, cortei apenas o fio do meio, porque este fio do meio é o responsável pelos efeitos RGB. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar aquele outro fiozinho que eu mostrei para vocês, eu já até fiz um aqui para poder adiantar. Seria então este cabinho, essa aqui é a adaptação que eu fiz. Eu peguei um conector deste, cortei os dois da lateral, como vocês podem observar, cortei aqui os dois da lateral
e peguei apenas o fio do meio, que é o fio responsável pelo efeito RGB. Esse fio está saindo e está vindo aqui. Se eu pegar então e ligar este fio aqui, vou cortar ele aqui para poder mostrar para vocês, e ligar ele neste fio, ela está ligada no vermelho, que seria então essa cor dessa controladora. Eu vou ligar ele agora então nessa outra controladora. E essa controladora é a que está ligada nessa, que está na cor azul. Então, como vocês podem observar, agora está então com duas cores. Então, o efeito RGB é bem simples, é bem fácil, é dessa forma. Se vocês quiserem cortar os 3 fios e utilizar os 3 fios, pode também, não tem problema. É até melhor, porque a alimentação que está sendo fornecida para esses fãs da borda é o mesmo cabo que está no meio do fã. Porém, como o consumo é bem pouco, não tem problema ligar assim. Eu vou utilizar apenas este cabinho, apenas o fiozinho do meio, para poder mudar ali as cores, e assim vai ser o suficiente. E agora eu vou estar fazendo com todos os outros fãs que eu tenho aqui. Eu vou estar utilizando também esse isolador aqui, é um termorretrátil, né? Onde eu coloco aqui no fio para poder isolar ele melhor. E eu vou ter que pegar então um outro fiozinho, né? Eu preciso de um outro fio fininho para poder ligar então neste fio aqui. E ligar então, depois eu vou ter que soldar todos eles juntos em apenas um conector para poder fazer os efeitos ali tudo certinho. E assim então está ligado então o nosso outro fio, né? Nosso outro canal ARGB para poder controlar o efeito RGB em volta do fã. Então agora, se eu mudar aqui o efeito RGB nessa controladora, ele vai mudar o efeito que está ligado nessa e o meio do fã. Todo efeito que eu colocar ou que eu mexer aqui, ele vai funcionar apenas no meio do fã. E já a outra controladora, se eu mudar aqui as cores dos efeitos, ela vai mudar dessa fã que está ligada aqui e vai mudar apenas a borda aqui de fora, como vocês estão vendo aqui. E os fios, né? Aquele fininho que eu cortei, pode deixar ele por aqui mesmo. É só voltar eles para o lugar. Ele tem aqui alguns encaixes. E aqui também eu vou passar o outro, né? Que está com isolante. Eu vou estar deixando ele por dentro aqui sim. E voltar os outros aqui como ele fica aqui mesmo. Não tem problema deixar ele assim dessa forma. E agora eu vou estar fazendo com todos os outros fãs. Bem simples, bem fácil. Um cabo responsável pela rotação do fã, como já é. O outro responsável então pelo RGB do meio e fornecer energia para todo o RGB. E esse outro fiozinho com apenas um fio ligado na outra controladora para controlar os efeitos em volta do fã. Vou fazer o teste agora para ver se vai funcionar tudo normalmente, né? Eu vou estar ligando aqui todos os fãs, simulando como se fosse aqui dentro de um computador, né? As fãs reversas na parte de baixo e na lateral. E as fãs tradicionais na parte de cima do gabinete. E agora o último fã vai ficar mais ou menos aqui. Realmente, moçada, não tem como fugir de cabos, né? Essas fãs aqui não são unifãs, então ela tem muitos cabos, né? São 2 cabos em cada uma. E eu adicionei mais um fio, então são 3 cabos agora para poder organizar aí no gabinete. E esse mod só dá para fazer com fãs assim dessa forma. Por isso que uma fãzinha ali é cara, né, moçada? Então tem o seu motivo, né? Então o que eu posso estar fazendo agora? Eu posso ligar todos esses fios juntos dessa forma assim. Todos eles vai repetir exatamente a mesma cor. Todos eles que eu ligar em uma controladora vai repetir as mesmas cores. Mas eu posso também, se caso você for utilizar aí outras controladoras, como a da linha ali, que tem 4 saídas, eu posso estar configurando 2 cores para colocar em volta. Ou essa outra aqui, eu posso estar colocando até mais. Porém, eu vou precisar de mais cabinhos adaptadores daqueles que eu mencionei com vocês, que neste caso é esse conector que está aqui, né? Então o efeito RGB deste controlador está ligado aqui nesse jacaré, e a outra controladora, né, essa mini controladora que está aqui, eu vou utilizar ela para poder ligar todos os fãs. Eu posso estar ligando ele interligado assim dessa forma, é só encaixando um aqui no outro e ir ligando um fã assim um no outro. E assim estão todos os fãs ligados aqui nessa mini controladora. Então quando eu mudar o efeito RGB dessa, vai mudar de todas, porém somente a cor no meio do fã, como vocês podem observar. E agora para poder ligar as cores em volta do fã, eu vou estar utilizando os cabinhos. Vou deixar ele aqui no vermelho mesmo. Então toda vez que eu colocar aqui um fio aqui nessa parte, eu vou estar ligando ali o efeito RGB do fã.
Ok, agora sim, né? Eu tive que juntar todos os fios aqui para poder ficar mais fácil na hora de colocar aqui, né? Porque não estava dando muito certo. Então veja como que ficou agora, né? Então, por meio dessa controladora, eu controlo o meio do fã. Então, os efeitos RGB do meio do fã é controlado por meio dessa controladora. E também ela está fornecendo energia para todos os fãs. Como eu mencionei, eu utilizei apenas um fio para poder ter menos cabos, né? E agora, essa outra controladora, né, essa mini controladora aqui, eu estou pegando apenas o fiozinho do meio, como eu mencionei com vocês, e ligando então nesses 10 fãs. E agora eu tenho dois efeitos ARGB aqui nos fãs tradicionais, fãs comuns, como vocês podem observar. Então essa é a forma mais simples de você fazer dois efeitos RGB nos fãs, que é utilizar duas controladoras assim dessa forma, ou utilizar as duas saídas da placa-mãe. Mas eu vou estar fazendo outro vídeo aqui, mostrando como que vai ficar então, utilizando a controladora DRGB. Deixa um comentário então de toda essa gambiarra aqui, o que você achou, se você curtiu, se não curtiu. E em breve também eu vou estar fazendo aqui a montagem destes fãs em um gabinete e mostrar para vocês o resultado, como que vai ficar. Eu liguei os fãs aqui para poder mostrar melhor para vocês como que fica, né? Porque o efeito RGB fica mais bonito com o fã ligado. Essa controladora está controlando o meio do fã e essa outra mini controladora aqui está controlando as bordas. Então, se eu tirar ele aqui, ele não altera a cor, né? Mas se eu colocar ela nessa controladora aqui, ela vai alterar as cores. Então, agora, essa daqui está controlando o meio e essa daqui está controlando a borda. Então, se eu mudar aqui, olha só, vai ficar apenas a borda em volta, que eu vou estar mudando ali as cores certinho. Vejam só que top, moçada. É muito bacana. Ela tem alguns efeitos também, né? Então, vocês podem estar colocando um efeito em volta de uma forma e no meio de outra forma. Mas, como será que vai ficar utilizando a controladora da linha ali ou utilizando essa controladora? Então, utilizando essas aqui, eu vou conseguir ainda mais efeitos. Como, por exemplo, se eu quiser colocar só a borda dessa aqui em uma cor e só a borda dessa em outra e só a borda dessa em outra, eu vou conseguir. Por quê? É só eu dividir aqui os cabinhos e ligar em 3 saídas diferentes. E cada fã dessa aqui também, como ela não é unifã, né? Ela tem um conector para cada fã, eu posso estar ligando cada uma delas em cada saída aqui e fazer efeitos ainda mais diferentes, mas isso eu vou estar deixando para um próximo vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha te ajudado e nem que seja um pouco na questão aqui desses efeitos RGB em duas cores nos fãs, beleza? Valeu, não se esqueça de deixar seu like se você ainda não deixou, deixa o hypar o vídeo aí também para poder estar ajudando aí a divulgar mais o canal, compartilhe esse vídeo também com seus amigos, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.